Ou seja, isso prova maturidade. Né? Maturidade. Como o Hamilton frisou, você sorrir ou está contente quando o vento está ao seu favor, é interessante que você relaxa e está despreocupado. Né? Porque o vento está ao seu favor. Eu quero ver quando você sai do lado do conforto e vai ter que remar com o vento ao contrário. Vai ter que direcionar a sua vela ao contrário, ou seja, ao oposto do vento. Isso demonstra quem você é em Cristo. É fácil? É não. Mas, ou seja, por isso que Davi pede para ser comparado com a palmeira. Por quê? Porque a palmeira, porque tem estrutura. Então, existe, como a gente frisa, existem certos irmãos que são caroços de feijão. Ou seja, a primeira tribulação é fácil de ser arrancado. Então eu nunca falo sobre sair da igreja ou deixar de ir à igreja. Porque aonde está o meu refúgio é no Senhor. Né? Aonde eu encontro refúgio e refrigério para a minha alma é só em Cristo. Né? Então não tem como você fugir das lutas, da batalha, das tribulações, das perseguições, da angústia nesse mundo. Não tem como você fugir. Não tem como. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente e estão passando pela mesma prova que nós estamos passando. Mas acha que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Ou seja, vive com a máscara. E hoje nós vamos abordar sobre um tema muito propício que Deus colocou no meu coração, que está em 2 Reis, como eu frisei, capítulo 4. Capítulo 4, vamos se atentar só para o verso. Cortou uma letra maior aí, que minha vista está boa ali, mas deixa eu dar. Deus aqui, vou chorar aqui, pode ser no meu que vem. Está escrito aqui, é o verso 20, misericórdia. Aí, dei valor essa perna aí desse teu rosto aí. Aí, né, Jorge, isso aqui é onde está o esboço que está aqui, a turma, né? Vamos lá. No 20. E ele tomou e o levou à sua mãe, e teve sobre o seu joelho até o meu dia e morreu. Pronto, na minha versão, ficou top aqui também. Aqui. Só para atentar na parte B do versículo que diz: e o menino ficou no colo dela até o meu dia e morreu. Aqui nós estamos diante de uma mãe que o nome dela é Sunamita. Até então essa mulher não tinha filho. É interessante a sua história porque ela viu Eliseu passar e passando rotineiramente e ela conversa com seu marido. Ela diz: precisamos fazer algo para esse homem. Por quê? Porque vejo nele um homem de Deus. E ela, ao ver esse homem, traz ele para sua casa. E ao trazê-lo para sua casa, ele almoça com eles, comem, e a sua amizade começa a ser construída, um relacionamento. E esse relacionamento é tão profundo que essa mulher conversa com seu esposo e diz: precisamos construir um quarto para esse homem. Que esse homem de Deus fique na nossa casa. Então eles entram em acordo e constroem esse quarto. É interessante a Bíblia frisar sobre isso, que ao construir esse quarto, esse homem fica maravilhado. E ele chama o seu servo Geazi. Diz assim: Geazi, cara, chama a Sunamita que precisamos retribuir a sua generosidade conosco. E é interessante que ele chama a Sunamita. E Sunamita, ao chegar no profeta, ele disse assim: ó, o que podemos retribuir pela sua gentileza? Podemos falar com o rei ao teu respeito, ou com o general ao teu respeito? Ela disse: não, não precisa, porque eu sou uma mulher
ou seja, de boa condição. Então ela sai e o profeta chama o seu servo mais uma vez e diz: cara, precisamos fazer algo para essa mulher, retribuir ela. Então Geazi observa a sua casa e diz: ela não tem filho. Ou seja, como a gente descobre que uma casa não tem filho? Olha para as paredes. As paredes bem branquinhas, perfeitas, a gente diz logo: meu irmão, essa casa não tem menino. Então quando você vê tudo inteiro, meu irmão, essa casa não tem menino. É uma casa que não tem menino. Então o profeta disse: Eliseu, ela não tem filho. Por quê? Porque o seu senhor também já era velho em idade. Então o profeta chega para ela e faz uma promessa, dizendo: Deus conceberá-te um filho por essa data. E ela pediu que ele não mentisse para sua serva. E passando em si, e concedeu sunamita um filho, pelaquela data que foi liberada a profecia sobre a sua casa. E esse menino cresce. Ao nascer esse menino, e esse menino vai até o seu pai no campo, que o seu pai tinha condição, era homem de boa condição financeira no campo, e o seu filho vai conversar com o seu pai, ter com o seu pai, e de repente ele sente uma dor de cabeça muito forte. E o seu pai, ao fazeres, no seu terreno, manda que o seu servo levasse para a sua mãe, Sunamita.